No silêncio de uma manhã comum, quando o sol ainda tateava o horizonte e o ar cheirava a café coado, Caio sentou-se à beira do rio. A correnteza passava calma, mas constante. E ali diante da água que nunca deixava de fluir, ele se perguntou por que a vida dele parecia parada. Caio era um rapaz do interior, daqueles que carregam no peito um sonho grande demais para o tamanho da cidade. Queria mudar de vida, queria vencer, queria se tornar alguém que sua mãe pudesse se orgulhar. Mas os dias passavam e nada realmente mudava. Ele via vídeos motivacionais no celular todas as noites. Cada frase parecia um empurrão novo. Cada música de fundo acendia uma chama dentro dele. Mas no dia seguinte, aquela chama se apagava devagar, como uma vela esquecida ao vento. Foi então que começou o ciclo que tantos conhecem, o de prometer e adiar. Toda segunda-feira era o recomeço, toda terça a desistência disfarçada de cansaço. Caio se via preso nesse vai-vem entre entusiasmo e culpa. Era como se uma parte dele acreditasse no próprio potencial, enquanto a outra o puxava de volta para o sofá. E isso doía. Até que numa dessas manhãs de desânimo, ele encontrou seu amigo Mauro na feira. Mauro era diferente. Não era o mais inteligente, nem o mais sortudo, mas tinha algo raro: constância. Enquanto Caio se perdia em planos, Mauro apenas fazia. Acordava cedo, estudava, trabalhava, treinava, não falava sobre disciplina, ele era a própria disciplina em movimento. Caio olhou para ele com uma mistura de admiração e cansaço. Como alguém conseguia ser tão firme, mesmo quando ninguém estava olhando? A pergunta ficou ecoando por dentro. Mauro percebeu o olhar curioso e disse que no dia seguinte, ao amanhecer, se encontrassem na beira do rio, porque queria mostrar algo importante. Caio aceitou, meio sem entender. Na manhã seguinte, o céu ainda guardava vestígios da noite quando eles chegaram ao rio. A água refletia o azul do amanhecer, e no meio dela, um senhor lançava sua rede. Era o seu Raul, o pescador mais velho da cidade. Mauro se aproximou dele com respeito e pediu que contasse a Caio a história que certa vez havia compartilhado. O velho sorriu, com o rosto marcado por sol e paciência. Ele disse que vinha aquele rio todos os dias, fizesse chuva, frio ou calor, que havia dias em que voltava com o balde cheio, outros em que voltava de mãos vazias, mas que vinha sempre. Caio escutava com atenção, enquanto o velho continuava. Disse que se viesse só quando tivesse vontade, sua família passaria fome. Que não vinha porque estava animado, mas porque era o que precisava ser feito. Então ele apontou para o rio e falou algo que Caio nunca mais esqueceu. Disse que motivação é como o vento que vem e vai, mas disciplina é como o rio que nunca para decorrer. Aquelas palavras entraram fundo. Pela primeira vez, Caio percebeu que o que chamava de falta de sorte era, na verdade, falta de consistência. Ele estava esperando se sentir pronto, quando o segredo era agir mesmo sem estar. Seu Raul olhou para o horizonte e perguntou se Caio já tinha ouvido falar do bambu chinês. Caio balançou a cabeça, curioso. O velho contou que o bambu leva 5 anos para brotar. Durante todo esse tempo, o agricultor rega, cuida e não vê nada crescendo. Mas no 5º ano, em poucas semanas, ele cresce metros de altura. Ele fez uma pausa e explicou que nesses 5 anos invisíveis, as raízes estão se fortalecendo por baixo da terra. Caio sentiu um arrepio. Era como se o velho tivesse falado direto com sua alma. Ele entendeu que estava há anos plantando sonhos, mas sem regá-los com disciplina. Na volta para casa, o som do rio ainda ecoava. Cada gota parecia dizer: continua, mesmo quando ninguém vê. E foi ali que o primeiro passo começou. Nos dias seguintes, Caio não esperou motivação. Apenas fez. Acordou cedo mesmo com sono, estudou mesmo sem ânimo, treinou mesmo cansado. No início, parecia em vão. Nada acontecia, nenhum resultado visível. Mas pouco a pouco, algo dentro dele começou a mudar. O corpo respondia. A mente clareava. A alma, antes inquieta, agora tinha direção.
o hábito começou a se tornar quem ele era. E quando a disciplina assumiu o comando, a motivação voltou, mas agora como consequência, não como combustível. Meses se passaram, as pessoas notaram a mudança, mas Caio não se gabava. Sabia que não tinha feito nada extraordinário, apenas o óbvio, todos os dias. E foi nesse silêncio produtivo que a vida começou a abrir caminhos. O emprego que parecia distante apareceu, as oportunidades que antes passavam despercebidas começaram a se alinhar. Caio entendeu que o mundo não responde a quem sonha, mas a quem age. A vida não recompensa intenções, recompensa movimento. E o movimento nasce da constância. Houve dias em que ele quis parar, dias de cansaço, de dúvidas, de tédio, mas a lembrança do rio o mantinha firme. Ele se lembrava das palavras de seu Raul, de que o rio não pergunta se deve continuar, ele apenas segue. E então ele seguia, cada dia parecia pequeno, mas a soma deles formava algo imenso. E num desses dias, olhando o pôr do sol refletido na água, Caio entendeu tudo. Disciplina não é sobre controle, é sobre amor. Amor pelo que você quer construir. Amor pela versão de si mesmo que ainda está em formação. Amor pela vida que está pedindo que você permaneça. Nesse ponto, a história de Caio se mistura com a de todos nós. Porque em algum momento, cada pessoa percebe que o que realmente transforma não é o que se sente, mas o que se sustenta. O rio ensina isso. O poder está em continuar fluindo. Agora pensa comigo, quantas vezes você já começou algo empolgado e desistiu antes de ver o primeiro resultado? Quantas sementes você deixou de regar porque o solo parecia vazio? E se tudo o que você espera já estivesse crescendo, invisível, só precisando que você não pare? Percebe como isso muda tudo? Caio descobriu isso no tempo certo. E desde então, ele não busca mais motivação, ele busca presença. Presença em cada gesto simples, em cada pequena vitória. Ele entendeu que o sucesso não é correr, é caminhar sem parar. É construir raízes enquanto o mundo dorme. É confiar que a constância é o verdadeiro milagre da criação. Hoje, quando alguém pergunta a Caio qual é o segredo, ele responde com um sorriso. Diz que o segredo é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. O resto, o tempo revela. E se você chegou até aqui, talvez também esteja pronto para mudar a forma como enxerga o esforço. Não espere que o ânimo venha te salvar. Deixe que o compromisso te leve até onde o ânimo não chega, porque o vento sopra e muda de direção, mas o rio nunca deixa de correr. E aí vem o ponto mais bonito. Quando você aprende a seguir mesmo sem vontade, descobre uma força que não depende de emoções, ela nasce da alma. E a alma não desiste. Então, comece hoje, mesmo se parecer pouco, mesmo que o resultado ainda não apareça. Um dia, você vai olhar para trás e ver o quanto cresceu. Vai perceber que o que parecia lento era, na verdade, sólido, e que a disciplina silenciosa construiu a vida que a motivação jamais conseguiria. E respira fundo e sente isso. A constância é a prova de amor mais pura que alguém pode ter pela própria existência. E a vida, quando percebe esse amor, responde com abundância. O rio segue correndo e, de algum modo, ele leva contigo tudo o que ainda está se formando dentro e fora. Apenas continua